moldes do corpinho, das mãozinhas, das perninhas, da cabeça. E aqui a gente tem, então, um molde da orelhinha e da calcinha, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse molde e eu vou transferir para um papelzinho um pouco mais duro, um papel craft. Pode ser também um papel de qualquer embalagem que vocês tiverem de papelão, tá? Que vai servir. Vocês façam um molde. E o que vai ter lá no nosso moldezinho? As partes onde a gente vai deixar sem costurar, as partes que vão estar abertas. Então, por exemplo, aqui eu tenho a patinha, a perna, a nossa coelha. Aqui em cima, em laranja, eu fiz uma marcação para vocês onde a gente não vai costurar. Então, a gente vai riscar no tecido e a gente vai costurar no risco, deixando essa abertura. A mesma coisa a gente vai fazer com a orelha. A orelha também a gente vai riscar no tecido, vai costurar no risco e vai deixar essa partezinha laranja, então, sem costurar. A mesma coisa nós vamos fazer, então, com o corpinho. Nós vamos riscar e costurar no risco, deixando essa abertura em laranja, sem costurar. A cabeça, o moldezinho aqui da cabeça, então nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar, vamos passar o nosso tecido, riscar, e a gente vai costurar tudo no risco. A gente não vai deixar nenhuma abertura ao redor. Porque a nossa aberturinha a gente vai fazer aqui assim, num lado da cabeça. A gente vai fazer um piquezinho pra gente desvirar ela e encher, tá? E por último, então, a gente tem o moldezinho da nossa mãozinha, que é a mesma coisa. A gente vai pegar, vai transferir no tecido, vai riscar, e a gente vai deixar essa aberturinha aqui, que eu fiz, para vocês deixarem aberto sem costurar, tá? Feito isso, então eu vou pegar agora o meu tecido. Peguei meu tecido, tecido de algodão cru, qualquer tecido que vocês tiverem, lá na loja da Belo Pano vai ter esse tecido, vocês podem dar uma ligadinha lá e perguntar para as meninas. Eu vou cortar mais ou menos quanto desses tecidos que eu vou precisar? De 30 centímetros de altura por mais ou menos 80 centímetros de largura, tá? O que eu vou fazer? O meu tecido vai estar assim, ó, 30 centímetros por 80. Eu vou virar, vou botar no avesso, botar ele duplo, e eu vou pegar então os meus moldes e eu vou transferir para o tecido. Então, eu vou botar aqui para vocês terem mais ou menos uma noção, tá? De como vai ficar. Duas orelhinhas, tá? Porque são duas orelhas, duas patinhas, duas mãozinhas, um corpinho e aqui a cabeça. O tecido, ele tem um lado que estica um pouco, que é no sentido então da auréola, ó. Ele estica, e um tecido que ele não estica pra cima, tá? Então, a gente vai usar o tecido sempre, ó. Bracinho, perninha e corpinho, a gente vai fazer com que estique ele pro lado. A cabeça, para não deformar, em vez de colocar a cabeça assim no meu tecido, eu vou virar e colocar ela assim. Vou ir lá na máquina, depois de riscar com a caneta que apaga, tá? Também tem lá na lojinha. Então, essa caneta que apaga, eu vou riscar todos os meus moldes no tecido. Vou pegar, então, risquei, ó, que já está riscado, como vocês podem ver. E eu vou lá na máquina de costura. O que eu vou fazer na máquina de costura? Eu vou costurar tudo no risco, respeitando sempre as aberturas. Então, meninas, depois então, que eu falei, né, a gente passou o nosso molde pro tecido, a gente vai costurar lá na máquina. Depois de costurar na máquina, a gente vai passar o ferro de passar pra gente tirar todo o risco da caneta fantasminha. E além de tirar o risco para deixar nosso molde bem lisinho, bem retinho, tá? Então, depois que eu passei ferro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou recortar os meus moldes, ó. Então, eu recortei aqui duas orelhinhas, estão vendo, ó? Aqui assim tá a minha costura, eu vou cortar com uma margenzinha ao redor. Tomem muito cuidado nesse momento de não recortarem junto, tá, meninas? A costura de vocês. Senão, vocês vão ter que ir lá na máquina dar uma costurinha de novo, tá? Então, tem duas orelhas já feitas, duas patinhas, então duas perninhas da nossa coelha. Lembrem a nossa abertura aqui em cima, então aqui em cima eu não costurei, como vocês podem ver. Aqui tem os dois bracinhos, também, ó, não costurei aqui do lado, nem aqui. Um corpinho, não costurei aqui também, ó, aqui tem um ladinho que não tem a costura. E a cabeça, como vocês podem ver, eu costurei toda ao redor.
Mas aí vocês vão me perguntar, mas por onde que eu vou desvirar e encher? O que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vamos fazer um risquinho, tá? Fazer bem aqui, pertozinho do meu risco, ó. Vou fazer um risquinho aqui assim. Vou pegar então agora a minha tesourinha, qualquer tesoura que vocês tiverem em casa, vou separar, ó. Eu puxo aqui assim a minha cabeça e eu vou fazer o quê? Um piquezinho, ó. Ó, fiz um piquezinho e vou dar um leve cortezinho, ok? Agora, então que eu já risquei, já costurei, já recortei, eu vou desvirar toda a peça. Tem vários instrumentos que a gente usa para desvirar. Tem o vira-boneca, mas eu costumo usar bastante essas tesourinhas aqui. Então, eu venho aqui com essa minha tesourinha e eu coloco dentro, ó, tem abertura aqui. Vou pegar lá em cima e vou puxar, certo? Quando eu puxei, o que que vai acontecer? Minha orelhinha está virada. Então, eu venho aqui, tá? Vou acertando aqui as costurinhas. Então, uma orelhinha virada. Aqui vou fazer, então, a outra orelhinha. Então, pego aqui e puxo. O vira-boneca, meninas, é muito legal. É legal vocês terem porque ele facilita bastante a vida de vocês. Eu me adaptei muito bem com essa tesourinha, tá? Mas o que a maioria das bonequeiras usa é o vira-boneca. Então, agora eu vou pegar aqui, vou desvirar, então, a minha perninha. Ó, desvirei minha perninha. Aqui assim, vou assentando as costuras. Nesse momento também vocês podem usar o enchedor de plumante, tá? Pra deixar as partezinhas bem retinhas as costuras. Que talvez essa tesourinha ela não alcance tão bem. Então vamos lá, desvirar todas as partezinhas. Tá, então meninas, depois que eu desvirei toda a minha peça, o próximo passo é a gente vai encher as nossas perninhas, o nosso corpinho, a nossa cabeça. Aqui eu já deixei algumas coisas já prontas, tá? Eu enchi já aqui o meu corpinho. Eu enchi um bracinho, como vocês podem ver, tá bem durinho. E eu enchi uma perninha. O que acontece nessa perninha? Vocês viram, eu não enchi até em cima. Eu enchi até 5 dedos, ó. Quando eu vejo, eu boto 5 dedos aqui, eu paro de encher. O que eu vou fazer depois lá? Para isso aqui não vazar para cima, eu vou passar uma costurinha na máquina, aqui e aqui em cima, para mim deixar bem fechadinho. Como eu já enchi essas partes, eu vou fazer desse ladinho aqui também uma perninha para vocês verem, um bracinho e eu vou mostrar para vocês a cabecinha. Agora a gente vai então encher a cabeça. Vamos encher por onde? Por essa aberturinha aqui, tá? Eu vou pegar um pouquinho de plumante e vou encaixando dentro da nossa abertura. A cabeça é importante vocês não deixarem ruguinhas, tá? Então, vocês vão colocando bastante enchimento. E vou continuando aqui, colocando enchimento. Ó, vou mostrar uma coisa pra vocês. Tá vendo que fica tipo uma ruguinha? Isso aqui não pode ficar, tá? Isso é sinal que a gente precisa colocar bastante enchimento ainda. Então, vamos enchendo. Aqui bem redondinha, bem gorduchinha, como vocês podem estar enxergando, ó. Bem gorduchinha, ela tem até uma saliênciazinha, sabe? Fica tipo uma bochechuda. Então, qual é o nosso próximo passo? É fechar todas as aberturas. Eu vou fechar tudo com pontinho invisível, tá? Vou fechar a lateral dos bracinhos. E eu vou lá na máquina passar uma costurinha aqui, uma costura reta, e uma costura aqui em cima. Então, meninas, agora vamos para a parte da orelhinha pra gente terminar todo o nosso corpinho. Todas essas partes já estão prontas, só falta a orelhinha para deixar então o corpinho já completinho. O
que tu vai precisar para uma orelhinha? Você vai precisar de um arame, 2 pedaços, então, de 45 centímetros. Nós vamos dobrar ao meio. E nós vamos colocar dentro da nossa orelha esse arame. Vamos colocar aqui dentro, então. Colocamos, então. Esse arame vai ficar nas laterais da minha orelha, bem onde tem as costurinhas. Para deixar ele firme, para ele não se movimentar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um alinhavo ao redor, tudo ao redor então do arame, para ele não escapar. Vou começar a fazer então aqui para vocês. Lembrando que o meu arame sempre fica para dentro do alinhavo. Não esqueçam disso. Vou puxar aqui. Puxando. Ele não precisa ser tão perfeito, tá, meninas? Porque nós vamos puxar. Bom, cheguei aqui no final, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas pontinhas e eu vou puxar. Quando eu puxo as duas pontinhas, a nossa orelhinha vai começando então a ficar, ó, drapeada, tá? Vou puxar. Quando eu cheguei mais ou menos aqui, então a gente deixou mais ou menos uns 6, 7 centímetros aqui de ferrozinho aparecendo. Eu vou fazer um nozinho aqui para fixar a nossa orelhinha e esse alinhavo não correr, não ter perigo também dele se soltar. Então faz um nozinho bem fixo. Fiz 2, 3 nozinhos. Vou cortar então aqui esse fio, que eu não vou precisar mais. E esse pedacinho de arame que sobrou, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou juntar ele. Vou dobrar ele os dois juntos. Vou deixar mais ou menos um dedo de arame aparecendo e eu vou cortar esse excesso. Ok? Cortei esse arame, então agora eu tenho duas orelhinhas. Ó, as duas orelhinhas drapeadinhas e com um pedacinho de arame sobrando aqui que a gente vai encaixar depois na cabeça. Orelhinha pronta, agora a gente vai então para a parte do vestido. Vamos aprender a fazer ele.